jogo começou na terça-feira. Tae-yong se lembrava disso porque às terças-feiras tinha que lavar o chão da loja de discos, e ele odiava lavar o chão. O balde estava cheio, a água já estava suja de sabão, e ele estava ajoelhado quando a porta se abriu e um par de botas pretas de combate parou bem na frente do esfregão. "Este é um disco raro?" A voz veio de cima, pesada e lenta. "Ou você sempre lava o chão com essa cara de quem vai chorar?" Tae-yong levantou a cabeça e olhou. O rapaz era alto, moreno, cabelos pretos caindo sobre os olhos. Ele usava uma jaqueta preta um pouco folgada e um pequeno brinco na orelha esquerda. Na mão, um vinil dos anos 80 que Tae-yong havia colocado na vitrine naquela mesma manhã. Seus dedos eram longos, unhas limpas, e no pulso ele tinha uma pequena tatuagem. Um olho, aberto, observando. "Minha cara não é de quem vai chorar", disse Tae-yong apertando o esfregão. "É a cara de alguém que está trabalhando há 6 horas sem parar." 6 horas? O rapaz olhou ao redor, a loja vazia, as prateleiras empoeiradas. "Tem tanta gente assim aqui?" "Não, mas o chefe existe. E ele acha que a multidão vem da presença, não do cliente." O rapaz riu. Uma risada curta e seca, mas genuína. Ele colocou o vinil no balcão e apoiou os cotovelos, inclinando-se para a frente. Seus olhos eram castanhos escuros, quase pretos, e tinham um brilho estranho, como se ele já soubesse de tudo. Como se estivesse esperando a próxima palavra de Tae-yong. "Então você está trabalhando", ele disse, com os olhos fixos no rosto de Tae-yong. "Ou só está matando tempo?" "Os dois." Tae-yong se levantou, limpando as mãos na calça jeans. "Aquele vinil é original, muito caro." "Eu sei. Estou olhando para ele desde a semana passada." "O quê?" "O vinil. Na vitrine." O rapaz inclinou a cabeça, os olhos ainda fixos em Tae-yong. "E você? Você também estava na vitrine." Tae-yong sentiu algo estranho percorrer sua espinha. Uma sensação mista entre medo e outra coisa. Era como se alguém estivesse tocando nele sem encostar, como se alguém estivesse olhando debaixo de sua pele. "Isso é um pouco assustador", disse Tae-yong. "É, né?" O rapaz sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. "Sou Jungkook." "Tae-yong." "Eu sei, está escrito no seu crachá." Tae-yong olhou para o próprio peito. Um pequeno crachá de plástico. "Tae-yong, assistente." Ele quase riu. Quase. "Então você veio pelo vinil ou pelo meu crachá?" "Talvez pelos dois." Jungkook deslizou o vinil pelo balcão em direção a Tae-yong. "Toca isso." "Agora?" "Agora." A loja estava vazia. O chefe estava tirando um cochilo lá em cima. Tae-yong pensou por um momento, depois pegou o vinil, foi até o toca-discos e colocou a agulha. O som da música antiga ecoou pela sala. Jazz, lento e esfumaçado. O saxofone ricocheteava nas paredes. Jungkook fechou os olhos. Tae-yong o observou. Suas pálpebras, seu maxilar, a maneira como seus dedos tamborilavam no balcão no ritmo da música. O homem era bonito. Tae-yong já tinha admitido isso. Mas havia algo afiado em sua beleza. Algo que picava. Como um caco de vidro que brilha, mas também corta. Quando a música acabou, Jungkook abriu os olhos. "Gostou?" Tae-yong limpou a garganta. "Sim, foi bom." Jungkook assentiu, tirou um maço de notas do bolso, colocou no balcão 3 vezes o valor do vinil e, sem dizer uma palavra, saiu da loja. A campainha tocou. A porta se fechou. E Tae-yong ficou parado ali, com o esfregão na mão, olhando para ele. Foi então que seus olhos caíram sobre o balcão. Embaixo do dinheiro, um pedaço de papel estava pressionado. Ele o abriu. "Até amanhã, mesmo horário. J." E abaixo, em letras pequenas, "A camisa azul que você vestiu na segunda-feira ficava muito melhor." O sangue de Tae-yong gelou. Ele ergueu a cabeça e olhou pela janela. A rua estava vazia, mas ele sentia como se alguém o estivesse observando, porque alguém estava observando. Aquela noite foi longa para Tae-yong. Em seu pequeno quarto, onde só havia uma cama, um armário e um abajur quebrado, ele se revirava na cama. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Jungkook. Aqueles olhos, aquele sorriso, aquela tatuagem, aquele olho no pulso que ficava sempre aberto. Quando amanheceu, ele não vestiu a camisa azul.
Vestiu uma amarela, uma velha, desbotada, que ele nunca gostara, mas hoje ele a vestiu de propósito. Rebeldia. Uma pequena rebeldia, para mostrar que não seguia ordens de ninguém. Na loja, os clientes foram chegando ao longo do dia. Tae-yong organizou os discos, limpou o balcão, deu informações sobre vines antigos para 2 clientes. Mas sua atenção voltava sempre para a porta. Toda vez que a campainha tocava, seu coração disparava. As 4 da tarde se aproximavam. Jungkook chegou exatamente às 4. A mesma jaqueta, as mesmas botas, o mesmo brinco. Mas desta vez, ele tinha um copo de café na mão. Amarela, ele disse, aproximando-se do balcão. Havia diversão em sua voz. Rebeldia? Eu gosto de amarelo, disse Tae-yong, embora não fosse verdade. Ele odiava amarelo. Mentira! Na segunda-feira você disse ao seu colega que amarelo te fazia parecer doente. Um calafrio percorreu a espinha de Tae-yong. Seu colega, Jin, tinha vindo na segunda-feira. Eles almoçaram juntos. Tae-yong tinha brincado que, vestindo amarelo, ele parecia estar com febre. Ninguém mais tinha ouvido aquilo. Só Jin. E agora, Jungkook. Você estava ouvindo minhas conversas? Sim. Jungkook colocou o café no balcão. Para você, latte de baunilha, sem açúcar. Eu não gosto de latte de baunilha. Algo brilhou nos olhos de Jungkook. Algo agudo, algo perigoso. Na semana passada, no café, você pediu exatamente isso. Foi porque era o mais barato do cardápio, disse Tae-yong, tentando manter a calma, mas sua voz tremia. Você está me seguindo? Estou coletando informações. Isso é assustador. Jungkook inclinou a cabeça. Eu sei. O coração de Tae-yong batia forte. Ele deveria fugir, chamar o chefe, ligar para a polícia. Mas ele ficou ali, com as 2 mãos apoiadas no balcão, olhando para aquele homem que o encarava sem piscar. Você deveria ter medo de mim, disse Jungkook. Estou com medo. Não, não tanto quanto deveria. Tae-yong não disse nada, porque ele estava certo. Tae-yong sentia medo, sim, mas abaixo do medo havia outra coisa. Algo quente, algo inquietante, algo que lhe dizia que aquele homem era perigoso, mas talvez fosse exatamente isso que ele estava procurando. Jungkook tirou do bolso uma pequena caixa, uma caixa de veludo preto, colocou-a sobre o balcão. Para você. O que é isso? Abra. Tae-yong pegou a caixa. Suas mãos tremiam. Abriu a tampa. Dentro havia uma chave, pequena, prateada, presa a uma corrente fina. A chave era nova, brilhava e tinha uma pequena etiqueta pendurada. Na etiqueta estava escrito: Unidade 7, Torre de Seul. Do meu apartamento, disse Jungkook. Quando você se sentir pronto. Pronto para quê? Para descobrir as respostas. Quem você é? Quem eu sou? O que podemos ser juntos? Tae-yong olhou para a chave, depois para Jungkook, depois para a chave novamente. Sua mão tremia quando ele a tocou. A chave era fria, mas em seu frio havia um calor estranho, como se quisesse derreter e se fundir à sua palma. Isso tudo está acontecendo muito rápido. Jungkook inclinou a cabeça, com uma seriedade estranha no rosto. Estou esperando há 3 meses, Tae-yong. Para mim, não está nada rápido. 3 meses? A respiração de Tae-yong parou. Você está há 3 meses? Observando. Sim, todo dia, toda noite. Quando você está na loja, quando vai para casa, quando se senta sozinho para tocar violão. Eu vi tudo. Isso é loucura. Sim. Jungkook tamborilou os dedos no balcão. Mas você ainda não devolveu a chave. Tae-yong olhou para o próprio punho. A chave ainda estava em sua mão. Ele não a tinha devolvido. A segurava firmemente. Eu não sei o que estou fazendo. Ninguém sabe, disse Jungkook. É isso que é divertido. Ele foi embora. E Tae-yong ficou ali, com a chave na mão e no peito uma sensação que ele não conseguia entender. Não, ele entendia, só não queria admitir. Naquela noite, Tae-yong não conseguiu dormir. Ficou deitado em seu pequeno quarto, olhando para o teto, a chave fechada em seu punho. Pensou em Jungkook, em seus olhos, no jeito que ele andava, no jeito que falava,
no jeito que parecia enxergar dentro dele. O telefone tocou. Mensagem. Número desconhecido. Você está acordado. Tae-Young sentou-se. Olhou ao redor do quarto. A janela estava fechada. As cortinas estavam puxadas. Ele digitou a resposta. Como você sabe? Porque sua luz está acesa e você se vira todas as noites. Onde você está? Lá fora. Tae-Young levantou-se da cama. Foi até a janela, afastou a cortina e olhou para fora. Do outro lado da rua, debaixo do poste, Jungkook estava de pé. Mãos nos bolsos, olhando para cima, diretamente para ele. Estava chovendo. Uma garoa fina. Gotas de água brilhavam nos cabelos de Jungkook. Mas ele não se movia. Apenas olhava para cima, para a janela de Tae-Young, para os olhos de Tae-Young. O coração de Tae-Young batia tão forte que ele achou que os vizinhos ouviriam. Pegou o telefone. Isso não é normal. Eu sei. Você precisa ir. Vou. Agora não. Quando? Quando você me disser para entrar. Tae-Young olhou para a tela. Depois para a figura lá fora. A chuva estava ficando mais forte. A jaqueta de Jungkook estava encharcada, mas ele não se mexia, apenas esperava. Como se soubesse o que Tae-Young ia dizer. Como se sempre tivesse sabido. Os dedos de Tae-Young se moveram sem sua permissão. Entra. Entre Jungkook entrar e Tae-Young beijá-lo, passaram-se mal 30 segundos. Ele mesmo ficou surpreso. Num instante, ele estava na porta com seu capuz preto, gotas de chuva brilhando em seus cabelos, seus olhos brilhando como vagalumes na escuridão. E no instante seguinte, Tae-Young segurou seu pulso e o puxou para si. Isso é loucura, disse Tae-Young contra seus lábios. Sim, disse Jungkook e beijou de volta. Contra a parede. Na cama. Roupas tiradas sem pensar. Pele contra pele. Cada toque de Jungkook parecia intencional, como se ele tivesse planejado aquele momento. Talvez tivesse mesmo. Tae-Young não se importava. Só queria que não parasse. Só queria que alguém o tocasse, alguém o visse, alguém o escolhesse. Depois, eles estavam deitados na cama, olhando para o teto, as respirações diminuindo. O quarto estava escuro, apenas a luz do poste entrando pela janela criava manchas no teto. Lá fora, a chuva tinha parado. Lá dentro, silêncio. Quando você começou a pensar em mim? Perguntou Tae-Young. 3 meses atrás, disse Jungkook. Você estava do lado de fora da loja. Estava chovendo. Você não tinha guarda-chuva. Você riu. Não me lembro. Eu me lembro. Jungkook virou-se para ele. Seus olhos brilhavam na escuridão. Você tem uma covinha na bochecha quando ri de verdade. Naquele dia, eu vi isso. E entendi. Entendeu o quê? Que você é meu. Você só não sabia ainda. Tae-Young deveria ter dito alguma coisa. Que isso era loucura, que era perigoso, que era algo do qual as pessoas fogem. Mas, em vez disso, ele pegou a mão de Jungkook e entrelaçou seus dedos nos dele. A palma de Jungkook era quente, seus dedos eram fortes. E Tae-Young sentiu que talvez fosse exatamente isso que ele estava procurando. Alguém que o quisesse com tanta intensidade que parecesse loucura. Talvez eu também seja louco, disse ele. Jungkook sorriu. Desta vez, o sorriso alcançou seus olhos. Era nisso que eu estava contando. De manhã, Tae-Young acordou sozinho. O outro lado da cama estava vazio. O lençol estava frio, mas no travesseiro havia um bilhete. Com a mesma caligrafia, com a mesma tinta preta. O café da manhã está na geladeira. O jantar é comigo, sem desculpas. J. Tache abaixo nas mesmas letras pequenas. PS. Veste a camisa azul. Tae-Young olhou para o bilhete e pela primeira vez sorriu sem medo. Vestiu a camisa azul, a mesma que usara na segunda-feira, aquela em que Jungkook o vira pela primeira vez, aquela em que sua covinha aparecia. Ele estava pronto. Para o jogo, para as respostas, para Jungkook. E o jogo tinha apenas começado. Esta história não é apenas sobre obsessão, é sobre um jogo cujas regras só uma pessoa conhece. Jungkook não era um homem comum. Ele era uma força, um sistema. Uma máquina que funcionava há anos sem parar, observando pessoas, registrando suas vidas e então as tomando para si. Mas Tae-Young era a mais nova presa dessa máquina. E ele era diferente dos outros. Porque não fugiu.
Por que não sentiu medo? Porque pegou a chave e, por vontade própria, abriu a porta. Talvez fosse isso que mais assustasse Jungkook, porque Jungkook tinha visto muitas presas. Todas fugiram, gritaram, lutaram. Mas Taeyong o chamou para dentro, beijou-o, segurou sua mão. E isso não fazia parte do plano de Jungkook. Taeyong era uma presa que estava fazendo do caçador sua propriedade. E essa era a virada mais perigosa do jogo. Taeyong agora entendia que viver com Jungkook não era algo comum. Não era namoro, não era romance. Era um acordo, um contrato não dito. Você é meu, eu sou seu e o resto do mundo que se dane. As manhãs eram estranhas. Jungkook acordava antes de Taeyong. Fazia o café da manhã, preparava o café e então se sentava para observá-lo até ele acordar. Quando os olhos de Taeyong se abriam, lá estavam aqueles olhos grandes, fixos, sem piscar, observando-o. Você faz isso toda manhã? Perguntou Taeyong um dia, com um tom entre irritação e outra coisa. O quê? Jungkook estendeu a xícara de café para ele. Me observar dormindo. Isso é muito assustador. Você é muito bonito dormindo. Essa é uma resposta assustadora. É uma resposta verdadeira. Jungkook deu de ombros e bebeu seu café como se tivesse acabado de comentar sobre o clima. Taeyong revirou os olhos e bebeu seu café, mas a verdade era que ele já estava acostumado. Agora, quando acordava e não encontrava Jungkook ali, sentia inquietação. Uma estranha sensação de vazio, como se algo estivesse faltando, como se ninguém estivesse observando. Uma semana se passou. Taeyong não tinha largado o emprego na loja de discos, mas agora voltava todas as noites para o apartamento de Jungkook. A parede agora estava vazia. Jungkook tinha tirado todas as suas fotos. Taeyong o vira tirando cada uma, colocando cada Polaroid em uma caixa. Onde vai guardar isso? Taeyong perguntara. No cofre. Você tem um cofre? Sim. Para suas coisas. Taeyong tentou rir, mas não conseguiu. Pensar que suas fotos estariam trancadas em um cofre lhe causava um calor estranho. Talvez porque alguém o considerasse valioso o suficiente para guardar em um cofre. Naquela mesma noite, o telefone de Taeyong tocou. Um nome brilhou na tela que fez seu sangue gelar. Mãe. Jungkook viu o rosto de Taeyong e colocou a xícara de café de lado. Quem é? Minha mãe. A voz de Taeyong estava seca. Não falo com ela há 2 anos. Atende. Taeyong atendeu. Do outro lado, uma voz trêmula, assustada. Taeyong. Alguém esteve aqui, perguntando sobre você. Será quem? O punho de Taeyong se fechou. Não sei, mas ele disse que te conhece. Muito bem. Ele perguntou. Perguntou sobre aquela noite. Há 2 anos, a noite da ponte. A respiração de Taeyong parou. Mãe, o que você disse a ele? Nada. Disse que não sabia de nada. Mas Taeyong, aquele homem estava com raiva. Muita raiva. Ele disse que você matou a irmã dele. A ligação caiu. A mão de Taeyong tremia. Jungkook pegou o telefone de sua mão e o colocou de lado. Quem era? Taeyong olhou para Jungkook. Havia medo em seus olhos, mas também algo mais. Cansaço. Um cansaço antigo que estava enterrado dentro dele há 2 anos. Um homem? Disse Taeyong. Que acha que eu matei a irmã dele. E qual é a verdade? Taeyong fechou os olhos. Quando os abriu, havia lágrimas neles. A verdade é que eu não consegui salvá-la. Naquela noite, um carro caiu da ponte no rio. Eu estava lá. Ouvi os gritos. Liguei para a polícia. Tentei pular na água. Mas não sei nadar, ela se afogou. E eu só fiquei parado. Jungkook ficou em silêncio. Seus olhos grandes estavam fixos em Taeyong, mas não havia julgamento neles. Não havia piedade, apenas compreensão. Foi isso que te levou à ponte, disse Jungkook. Não era uma pergunta. Sim, não consegui salvar aquela garota, e não conseguia viver com essa culpa. Você não cometeu nenhum crime. Não importa a diferença entre fazer e não fazer quando o resultado é o mesmo. Taeyong enxugou as lágrimas. Agora aquele homem está me procurando e quer me matar. Jungkook se levantou, vestiu a jaqueta, amarrou os cadarços das botas.
Onde você vai? Perguntou Tae-yun. Procurá-lo. Por quê? Jungkook olhou para Tae-yun. Havia em seus olhos aquele mesmo brilho estranho, metade loucura, metade amor, total intensidade. Porque você é meu, e não vou deixar ninguém te tocar. Nem aquele homem, nem a polícia, nem o próprio Deus. Tae-yun o viu sair. A porta se fechou, e Tae-yun ficou sentado ali, com lágrimas nos olhos e um calor estranho no coração. Alguém estava indo lutar por ele, alguém estava indo protegê-lo, e não era uma pessoa comum, era um perseguidor, um louco, um demônio, mas era o demônio de Tae-yun. Jungkook levou 2 dias para reunir informações. Usou seus próprios métodos, câmeras, registros, contatos antigos. No 3º dia, voltou com um arquivo na mão. O nome dele é Minho, disse colocando o arquivo sobre a mesa. 30 anos. A irmã dele morreu há 2 anos. Ele acredita que você a matou. Eu não matei ninguém, disse Tae-yun. Eu sei. Jungkook abriu o arquivo. Havia fotos, documentos, um boletim de ocorrência antigo. Mas ele não vai acreditar. Ele só quer vingança. Então o que vamos fazer? Jungkook tirou uma página do arquivo. Vamos até ele. Mas não do jeito que ele espera. Como? Com a verdade. Jungkook olhou nos olhos de Tae-yun. Você vai contar sua história. O que aconteceu? Como aconteceu? Se ele aceitar, ótimo. Se não, então. Jungkook tirou do bolso a mesma chave prateada que dera a Tae-yun. Então eu uso meu método. Tae-yun olhou para a chave. Qual é o seu método? Aquele que não deixa a volta. Jungkook guardou a chave de volta no bolso. Mas vamos torcer para não chegar a isso. O dia do encontro com Minho chegou. Jungkook escolheu o local. Um armazém velho nos arredores da cidade. Deserto, escuro, onde ninguém ia. O coração de Tae-yun batia forte enquanto se aproximavam do armazém. E se algo der errado? Perguntou Tae-yun. Não vai. Como você tem tanta certeza? Jungkook parou. Olhou para Tae-yun. Porque eu vou estar lá. Todo momento. Todo segundo. E não vou deixar nada acontecer com você. Tae-yun soltou o ar. Você é muito assustador. Eu sei. Mas você é o meu assustador. Jungkook sorriu. Desta vez, o sorriso alcançou seus olhos. O armazém estava escuro. Paredes de ferro, janelas quebradas, pó e ferrugem no chão. Minho já estava lá. Atrás dele, 2 homens estavam de pé, magros, cheios de raiva, com canos de ferro nas mãos. Tae-yun entrou sozinho. Jungkook ficou do lado de fora, mas Tae-yun sabia que ele estava por perto, escondido. Pronto. Você veio, disse Minho. Sua voz era pesada, olhos vermelhos. Achei que fosse fugir. Cansei de fugir, disse Tae-yun. Sua voz tremia, mas ele não parou. Vim aqui para te contar a verdade. A verdade? Minho riu. O riso tinha veneno. A verdade é que você matou minha irmã. Eu não matei ninguém. Você estava lá. Sim, eu estava lá. Tae-yun gritou. Lágrimas escorriam de seus olhos. Eu estava na ponte. Vi o carro cair. Ouvi os gritos da sua irmã. Liguei para a polícia. Tentei pular na água, mas não sei nadar. Mentira! Minho empurrou Tae-yun. Ele caiu no chão. O cotovelo raspou no pó. Não estou mentindo, disse Tae-yun, ainda no chão. Ouço aqueles gritos todas as noites desde então. Estou morrendo há 2 anos. Fui até aquela ponte naquela noite para me matar, porque não consegui salvar sua irmã. O armazém ficou em silêncio. Os 2 homens atrás de Minho se entreolharam. Provas? A voz de Minho agora estava mais suave, cheia de dúvida, mas mais suave. Então a porta do armazém se abriu. Jungkook entrou, com um laptop na mão. Sem dizer uma palavra, abriu o laptop e virou a tela para Minho. Olha isso. Na tela, um vídeo estava passando. Imagens de CCTV. Da ponte. Daquela noite. Tae-yun correndo em direção à cena, pegando o telefone, ligando para a polícia, subindo no parapeito, tentando pular na água. Um estranho o segurando. Aquele estranho era Jungkook. Fui eu, disse Jungkook. Eu o segurei. E desde então, venho observando ele. Ele queria morrer porque não conseguiu salvar sua irmã. E você? Você quer matá-lo? O rosto de Minho empalideceu. Suas mãos começaram a tremer. Ele olhou para o vídeo, depois para Tae-yun,
depois para o vídeo novamente. Isso é verdade? Sua voz se quebrou. Sim, disse Taeyong, levantando-se do chão. E sinto muito. Todo dia, toda noite. Não esqueci sua irmã. Nunca. O rosto de Minho se desfez. Ele cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. 2 anos depois, ele estava chorando. Me perdoa, disse ele. Achei que você... Eu sei, disse Taeyong. Aproximou-se de Minho. E eu te perdoo, mas agora me deixa viver. Minho assentiu. Não disse nada, apenas assentiu. Depois saiu do armazém com seus homens. No armazém só ficaram Taeyong e Jungkook. A respiração de Taeyong estava pesada. Suas lágrimas tinham secado, mas seus olhos estavam vermelhos. Jungkook fechou o laptop e se aproximou de Taeyong. Desde quando você tinha aquele vídeo? Perguntou Taeyong. Há 3 meses. Você sabia que esse dia chegaria? Sim. Taeyong olhou para Jungkook. Você me salvou de novo. Não. Jungkook se aproximou mais. Desta vez você se salvou. Eu só trouxe as provas. Taeyong riu, um riso molhado. Você é muito estranho. Eu sei. Um perseguidor que me protege. Sou só seu perseguidor. Jungkook segurou o rosto de Taeyong em suas mãos. De mais ninguém. Taeyong olhou em seus olhos. Ele era louco. Sim, completamente louco. Mas ele era seu. Só seu. Vamos para casa, disse Taeyong. Você está cheirando a armazém, disse Jungkook. Você sabe, Taeyong sorriu, que informação precisa de um pouco de folga. Jungkook riu. E os dois saíram do armazém de mãos dadas, em direção à cidade, em direção à casa, em direção um ao outro. Naquela noite, Taeyong, com a cabeça no colo de Jungkook, perguntou: Você já sente medo? De quê? De mim, de que eu fuja, de que eu te deixe. Jungkook passou a mão pelos cabelos de Taeyong. Sim, todo dia. Então o que você faz? Eu te observo, dormindo, acordado, todo momento, para que se você tentar fugir, eu esteja preparado. Taeyong fechou os olhos. Você é louco. Eu sei. Mas não vou fugir. Os dedos de Jungkook pararam. Por quê? Porque parei de fugir. Taeyong abriu os olhos e olhou para Jungkook. Agora só quero ficar perto de você. Jungkook o abraçou, apertado, como se nunca quisesse soltá-lo. Você é minha vida, ele sussurrou. E você é a minha, Taeyong respondeu. Lá fora estava chovendo. Lá dentro, velas acesas. E 2 pessoas quebradas, nos braços uma da outra, finalmente tinham chegado em casa. 3 meses se passaram. Taeyong tinha largado o emprego na loja de discos. Agora trabalhava em um pequeno café, na parte antiga da cidade, onde a luz do sol dourava as paredes durante o dia, e à noite tocavam discos antigos. O café se chamava A Última Nota, e Taeyong tinha escolhido o nome ele mesmo. Jungkook disse que era um nome muito deprimente. Taeyong disse que era essa a graça. Toda noite, Jungkook se sentava na mesa do canto do café. A mesma mesa, a mesma cadeira, o mesmo café preto, e os mesmos olhos grandes observando Taeyong, fazendo café, conversando com clientes, tocando violão. Taeyong já estava acostumado. Quando Jungkook não aparecia, ele estranhava, como se a luz do quarto diminuísse, como se algo estivesse faltando. Certa noite, depois do café fechar, Taeyong pegou o violão e começou a tocar uma música nova. Uma música que ele mesmo tinha escrito. Jungkook colocou o café de lado e ouviu. É nova, disse Jungkook quando a música terminou. Sim, escrevi ontem à noite. Para quem? Taeyong colocou o violão de lado e olhou para Jungkook. Para você. Algo brilhou nos olhos de Jungkook. Para mim? Sim. Taeyong se levantou, foi até sua mesa e sentou-se à sua frente. Porque você salvou minha vida. 2 vezes. Primeiro na ponte, depois no armazém. Acho que você merece pelo menos isso. Eu não salvei sua vida para você me escrever uma música. Eu sei. Taeyong colocou a mão sobre a de Jungkook. Você salvou minha vida porque é louco. E você? Eu também sou louco. É por isso que estamos juntos. Jungkook riu. Um riso que agora alcançava seus olhos.
Tae-yong o viu rir assim pela primeira vez, sem muros, sem planos, apenas rindo. E Tae-yong sentiu que talvez aquele fosse o momento que ele esperava há 2 anos. Na manhã seguinte, Tae-yong acordou e Jungkook já estava acordado, na cozinha fazendo panquecas com uma seriedade estranha no rosto. "O que foi?" perguntou Tae-yong, esfregando os olhos. "Preciso te dizer uma coisa." O coração de Tae-yong começou a bater mais forte. Havia algo diferente na voz de Jungkook, algo pesado, algo final. "Fala." "Larguei meu trabalho." Jungkook virou a panqueca e desligou o fogo. "Agora não vou mais observar ninguém, só você." Tae-yong ficou em silêncio. Não sabia se era uma boa notícia ou assustadora. "Por que largou?" perguntou finalmente. "Porque você disse. Nada de perseguição, nada de fotos, nada de investigação." Jungkook pegou o prato e colocou na frente de Tae-yong. "Cumpri minha promessa. Mas seu trabalho era sua vida." "Não." Jungkook sentou-se em frente a Tae-yong. "Minha vida é você. O trabalho era só uma desculpa." Tae-yong olhou para as panquecas, depois para Jungkook. Lágrimas vieram aos seus olhos. Lágrimas que eram alegria, medo, alívio e inquietação, tudo ao mesmo tempo. "Você é realmente louco", disse ele. "Sim, mas agora sou louco só por você. Pelo resto do mundo, não." "E se eu te deixar?" A escuridão cobriu os olhos de Jungkook. "Você não vai." "Como você tem tanta certeza?" "Porque você escreveu uma música para mim. E ninguém dá sua coisa mais preciosa para alguém que pretende deixar." Tae-yong baixou a cabeça. Jungkook estava certo. Ele não podia mais deixá-lo. Ele tinha se tornado um hábito, parte de sua respiração, a verdade mais profunda de sua vida. Naquela mesma noite, Tae-yong recebeu outra ligação. Desta vez, não era um número desconhecido. O nome brilhava na tela. Minho. Tae-yong olhou para Jungkook. Jungkook assentiu. Tae-yong atendeu. "Tae-yong, sei que te causei muita dor." A voz de Minho estava cansada, mas não havia raiva. "Quero pedir desculpas." "Você já pediu desculpas", disse Tae-yong. "Não. Da forma certa, não. Vim para te matar, te empurrei, tentei arruinar sua vida. E você me perdoou." "Porque eu entendo", disse Tae-yong. "O que a raiva pode fazer? O que a dor pode fazer? Quero te ver, uma última vez." Tae-yong olhou para Jungkook. Jungkook assentiu. "Sim, está bem", disse Tae-yong. "Amanhã, no meu café, à noite." Na noite seguinte, Minho chegou ao café. Estava sozinho. Ninguém com ele. Não havia mais raiva em seus olhos como no armazém. Apenas cansaço. E algo mais. Talvez alívio. Jungkook estava em sua mesa de canto. Tae-yong fez café para Minho e sentou-se à sua frente. "Você veio sozinho", disse Tae-yong. "Sim. Meus amigos não estão mais comigo. Acham que errei." "E você, o que acha?" Minho tomou um gole de café. "Acho que perdi 2 anos. Na raiva, no fogo da vingança. E quando a verdade veio à tona, o fogo se apagou. Só sobrou cinza." "Algo pode crescer das cinzas", disse Tae-yong. "Você é muito estranho." Minho olhou para ele. "Vim para te matar e você está me dando lições de vida. Aprendi muito nos últimos meses." Tae-yong olhou para Jungkook. "A maior lição é que todo mundo precisa de alguém. Não importa o quão louco seja." Minho olhou para Jungkook. Jungkook levantou sua xícara, fez uma saudação leve e bebeu. "Aquele homem", disse Minho baixinho, "te ama muito." "Eu sei." "Não. Quero dizer, ele te quer como as pessoas querem respirar. Vi nos olhos dele. Se eu tivesse te tocado naquele dia, ele teria me destruído." "Talvez." Tae-yong sorriu. "Mas você não tocou. E agora está aqui." Minho baixou a cabeça. "Vou embora. Deixar a cidade. Começar de novo." "Para onde?" "Não sei. Só longe." Minho se levantou. "Queria te agradecer. Você me perdoou. Não sei se eu seria capaz disso." Tae-yong olhou para ele. "Quando alguém te perdoa, a coisa mais difícil é se perdoar. Faça isso. Só assim, um novo começo é possível." Lágrimas vieram aos olhos de Minho. Ele assentiu, apertou a mão de Tae-yong por um instante e então saiu do café.
Jungkook terminou seu café e olhou para Taeyong. Você o perdoou? Sim. Por quê? Porque eu também merecia perdão. Taeyong se aproximou de Jungkook. E alguém me perdoou. Eu? Não. Taeyong segurou o rosto de Jungkook em suas mãos. Eu, a mim mesmo, por sua causa. Naquela noite, os dois estavam sentados no terraço. As luzes da cidade brilhavam lá embaixo. Havia poucas estrelas no céu, mas as que estavam brilhavam. A cabeça de Taeyong descansava no ombro de Jungkook. Os dedos de Jungkook estavam nos cabelos de Taeyong. Você já pensou? Perguntou Taeyong. Que poderíamos ser normais? Não, disse Jungkook sem hesitar. Normal é entediante. Você já tentou ser normal? Uma vez. Não funcionou. Por quê? Porque você não é normal. Jungkook olhou para Taeyong. E eu também não. Somos dois quebrados. Mas nossos pedaços quebrados se encaixam. Taeyong apoiou a cabeça em seu ombro. Isso foi muito poético. Li em algum lugar. Onde? No seu diário. Taeyong se sentou. Seus olhos se arregalaram. Você leu meu diário? Só uma vez. Não havia um pingo de culpa na voz de Jungkook. Sem permissão, eu disse. Jungkook pegou os dedos de Taeyong. Que informação precisa de um pouco de folga? Taeyong o encarou. Depois, desistiu e riu. Você nunca vai mudar. Não. E você não deveria querer que eu mudasse. Por que não? Porque você me escolheu assim? Jungkook olhou nos olhos de Taeyong. Louco, perseguidor, viciado em controle. Isso sou eu. E mesmo assim você ficou com minha chave. Taeyong tirou do bolso a mesma chave prateada, a que Jungkook lhe dera meses atrás. Ainda brilhava. A corrente ainda reluzia. Esta chave, disse Taeyong, é a coisa mais estranha da minha vida. Você me deu e disse, quando estiver pronto, venha. E eu vim. E abri a porta. E lá dentro estava você. E agora? A voz de Jungkook estava baixa. Agora nunca mais vou voltar atrás. Taeyong colocou a chave na palma de Jungkook. Fica com ela. É sua. Não. Jungkook colocou a chave de volta na palma de Taeyong. É sua. Para sempre. No dia seguinte, quando Taeyong foi abrir o café, encontrou uma caixa na porta. Pequena, marrom. Ele a abriu e dentro havia uma câmera Polaroid e um bilhete. Agora você tira minhas fotos. Jogo justo. J. Taeyong riu. Pegou a câmera, entrou no café e apontou para Jungkook, que estava sentado em sua mesa de canto bebendo café. Sorria, disse Taeyong. Não sorriu. Sorria, ou vou guardar sua foto sem sorriso no meu diário. Jungkook revirou os olhos, mas um leve sorriso apareceu em seus lábios. Clique. A foto foi tirada. Taeyong observou a Polaroid se revelar. Lentamente, a imagem aparecia. Jungkook, em sua mesa de canto, com café na mão, um leve sorriso nos lábios e nos olhos. Nos olhos, aquele brilho que só existia para Taeyong. Ficou boa, disse Taeyong. Mostra. Não, é minha. Taeyong guardou a foto no bolso. Minha coleção. Jungkook o olhou. Então riu. Você está aprendendo. Aprendi com você. Taeyong sentou-se à sua frente. Agora estamos quites. Não. Jungkook pegou seu café. Você está na minha frente, porque você me escolheu. Eu só te reconheci. Taeyong olhou para ele. Para aquele homem que o perseguiu por 3 meses, que tirou suas fotos, que o trancou em seu apartamento, que o assustou e acariciou e desejou. E agora ele estava dizendo que Taeyong estava à sua frente. Você é muito estranho, disse Taeyong. Eu sei. E eu te amo. Os dedos de Jungkook pararam. Ele olhou para Taeyong. Algo se quebrou, algo derreteu, algo se juntou em seus olhos. Eu também, ele disse. Sua voz tremia. Pela primeira vez. Eu também te amo. Taeyong sorriu. E o silêncio que se instalou entre eles foi o mais verdadeiro. Uma semana depois, Taeyong pendurou algo novo na parede do café. Uma moldura, com a foto de Jungkook que ele tinha tirado. E ao lado, pendurada,
uma pequena chave, prateada, brilhante. Jungkook olhou e não disse nada. Apenas sentou-se em sua mesa de canto, bebeu seu café e ficou observando Taeyong. À noite, quando o café fechou, Taeyong pegou o violão e tocou a mesma música que tinha escrito para Jungkook. Jungkook fechou os olhos e Taeyong o observou. Suas pálpebras, seu maxilar, a maneira como seus dedos tamborilavam na mesa no ritmo da música. Exatamente como 3 meses antes, na loja de discos. Mas agora tudo tinha mudado. Agora Jungkook não o observava mais. Agora Taeyong o observava. E Jungkook apenas fechava os olhos e ouvia, confiando, em Taeyong, em sua vida, em seu amor. A música terminou. Jungkook abriu os olhos. Foi bom? Perguntou Taeyong. Muito bom. Melhor que você? Não. Jungkook sorriu. Ninguém é melhor que eu, mas você chegou perto. Taeyong riu. Você é muito arrogante. Eu sei. Jungkook se levantou e se aproximou de Taeyong. Mas você me ama. Sim, amo. Então vamos para casa. Taeyong guardou o violão, apagou as luzes e pegou a mão de Jungkook. Os dois saíram do café, caminharam pelas ruas da cidade, de mãos dadas, em silêncio, mas juntos. As estrelas tinham aparecido no céu, o vento estava frio. E Taeyong percebeu que não estava mais sozinho. Alguém o observava, alguém o queria. Alguém o queria com tanta intensidade que largou seu trabalho, tirou suas fotos, guardou toda a sua loucura para uma única pessoa. E essa pessoa era Taeyong. Jungkook parou, olhou para Taeyong. No que está pensando? Perguntou. Que nunca imaginei que alguém pudesse me querer tanto assim. Taeyong respondeu. Eu nunca imaginei que pudesse querer alguém tanto assim. Jungkook segurou o rosto de Taeyong em suas mãos. Mas você mudou tudo. Para melhor? Sim. O polegar de Jungkook acariciou a bochecha de Taeyong. Para sempre. Os dois se olharam e então se beijaram. No meio da rua, debaixo do poste, apesar da multidão da cidade. Como se não houvesse mais ninguém no mundo. Como se só existissem eles dois. Como se sempre tivessem sido apenas eles dois.